Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. É com muita alegria que estamos uma vez mais reunidos para podermos meditar na Palavra de Deus neste que é o segundo domingo do tempo comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, e tenho sempre a imensíssima alegria de semanalmente poder partilhar convosco este comentário ao Evangelho que a Santa Igreja todas as semanas nos oferece na sua liturgia. De maneira que nós, como disse, estamos no novo tempo comum. Saímos do tempo do Natal, que terminou. Nós tivemos no domingo passado a solenidade dos Reis, a solenidade da Epifania, e de maneira que entramos novamente neste tempo comum. Passou a primeira semana e agora estamos neste segundo domingo, e de maneira que estamos também no início do Evangelho de São João. E por falar em início, nós estamos no início deste tempo comum, ou seja, é um tempo que irá prolongar-se durante todo o ano, até ao final do ano litúrgico, e que terminará, são cerca de 34 semanas, terá pelo meio também a Quaresma, a Páscoa, e de maneira que estamos num novo tempo. Novo tempo, novo ano, novo tempo também. E no início deste tempo comum temos um início também nas próprias leituras. O que é o início? O início da vida de uma pessoa. Não o início, digamos, físico, não é, biológico, mas o início da vocação de cada pessoa. Hoje nós temos, caríssimos irmãos, temos o chamado. Aquilo que acontece com todos os seres humanos. Todos nós somos chamados, temos uma vocação. Não é? Do latim, vocare significa chamar. Não é? E por isso o vocacionado, a vocação, são todos aqueles que são chamados. Todas as três leituras de hoje, não é, apresentam elementos da vocação, ou seja, de toda e qualquer vocação, seja ela específica, seja uma vocação ao matrimónio, ao estado religioso, ao sacerdócio, quanto a vocação em geral, assim, in genere, que é a vocação à santidade. Isto, porquê? A vocação à santidade, ou seja, enquanto geral, porque todos os seres humanos, claro, todos os católicos, mas todos os seres humanos também, mas particularmente quem é batizado, são chamados à santidade. Ou seja, desde o Cazaquistão à Austrália, desde a Argentina ao Canadá, todos nós somos chamados à santidade. Não é? São vocações, há uma vocação genérica, o chamado à santidade, e depois há as vocações específicas. Então, hoje a liturgia fala sobre a vocação e da exigência que esta vocação nos dá. Ou seja, ela pede de nós, ela cobra de nós. São graças que nós recebemos, com as quais nos sentimos atraídos, né, vocacionados, chamados a um determinado caminho. E, por outro lado, uma vez que temos de seguir por esse caminho, vamos ter de usar os meios para podermos chegar ao fim. Né? E de maneira que as três leituras de hoje, como disse, falam sobre isso. Na primeira leitura nós temos o livro de Samuel, que fala sobre a vocação de Samuel. Samuel era uma criança que foi levada para ser preparada junto com Eli, que era o sacerdote que guardava a Arca da Aliança, e então ele foi levado para o templo. E ficava lá desde criança, ele devia ter talvez 8 ou 9 anos, quando aconteceu o fato que é lido na primeira leitura. Ele dormia no templo e lá estava próximo à Arca de Deus. E ele ouviu um chamado, ouviu uma voz, pensava até que era a voz de Eli, e ouviu Samuel, Samuel. E ele levantou-se, foi ter com Eli, que estava num quarto contigo, e disse, aqui estou, Senhor. E Eli, o sacerdote, disse, mas eu não te chamei, volta a dormir, volta a deitar-te. E ele ouviu novamente, presta o som, estou aqui. Mas não era a voz do sacerdote, era a voz do próprio Deus, que se conjugava, né, e que se aproximava da voz do sacerdote. Porquê? Porque ele também tinha um chamado sobrenatural. É que Samuel era vocacionado, era chamado a ser um grande santo, um grande profeta e o último dos juízes. Ou seja, ele foi o último dos juízes de Israel. Então, é o chamado de Samuel que está aqui muito bem expresso na leitura de hoje, da primeira leitura. Depois nós temos alguns elementos também do próprio chamamento, da vocação, que estão no Evangelho de São João. Em primeiro lugar, nós temos como São Pedro e Santo André, irmão de São Pedro, foram chamados e quiseram seguir o Messias. E porquê que eles seguiram o Messias? Porque estava alguém de intermediário. Houve alguém que serviu de elemento intermediário e que apontou para o Messias.
E esse alguém era João Batista. Então o Evangelho de hoje começa precisamente assim. Naquele tempo, João Batista estava com os seus 2 discípulos e disse, quando passou Jesus: eis o Cordeiro de Deus. E quando eles ouviram isto, eles ficaram impressionados. Porquê? Porque João Batista apontou para aquilo que eles deviam seguir e, de facto, eles acabaram por largar o seu mestre e seguir alguém para quem o mestre apontava. A admiração deste mestre. Imagina este João Batista. João Batista, que era para eles o mestre, mas a partir daquele momento em que João Batista, que tinha o estatuto de pré-figura, de precursor, apontou para aquilo que era mais do que ele e para o qual ele tinha nascido. Ele tinha nascido para essa vocação também, São João Batista. Então é lindíssimo ver como ele cumpriu com a vocação apontando para o Divino Salvador, não pegando na vocação, não é? E apontando para si mesmo. Eu sou o mestre. Não. Eu fui mestre, tive alguns discípulos, mas não fui o mestre. Não é? Eu estou a apontar para esse mestre, que é o verdadeiro mestre, e para o qual eu nasci. E quando ele aparecer, eu vou desaparecer. A minha alegria será quando ele se fizer a conhecer ao mundo. E foi o que aconteceu com São João Batista, que serviu então de elemento para que estes Pedro e André sentissem o seu próprio chamado. E daqui nós vemos a necessidade e a importância do apostolado que nós devemos exercer para com os nossos irmãos de ideal, para os nossos, enfim, para com o próximo. Saber apontar para Deus, Nosso Senhor, saber dizer que ali está Nosso Senhor, ali está o Messias, ali está a Santa Igreja, ali está a santidade. Então são graças que nós recebemos desde a tenra idade, quando são, enfim, graças genéricas para quem tem uma, digamos, é o chamado à santidade. Todos nós somos chamados à santidade, à perfeição. E graças específicas, para quando a pessoa tem alguma vocação em concreto, quando entra dentro da sua própria vocação, sendo chamada à sua vocação. Ora, já falámos dos apóstolos, né, que se foram realmente se dedicaram inteiramente ao apostolado, ao Evangelho, e já falámos de Samuel também, que ouviu a voz do seu chamado, de Deus que o chamava, e agora nós temos também, na segunda leitura aos Coríntios, temos São Paulo a falar da vocação. Esta vocação que já num contexto, dá-se já num contexto, também ele, pode-se dizer, genérico, mas ele está a falar especificamente para um ambiente familiar, porque ele, na carta aos Coríntios, dirige-se ao povo de Corinto, não é? E o povo de Corinto, ele vai dizer umas frases muito fortes, ele vai dizer o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E vai explicar qual é a teologia que está por detrás. É que Deus, que ressuscitou o Senhor, ou seja, Nosso Senhor ressuscitou, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Assim como Nosso Senhor, quando ressuscitou, levou o seu corpo, tornando um corpo glorioso, assim também Nosso Senhor irá ressuscitar-nos a nós pelo seu poder. Mas nosso corpo tem de estar apto para essa ressurreição. E por isso ele vai dizer, não sabeis que sois corpo, que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou seja, se forem de Cristo, ressuscitarão. Se não forem de Cristo, não hão de ressuscitar. É isto que está entendido aqui. Então, aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só Espírito. Então, a pessoa tem de estar unida ao Senhor. E como é que a pessoa está unida ao Senhor? Fugindo do pecado. Fugindo da tentação. Ou seja, repulsando a tentação. E ele vai dizer aqui, mais concretamente, fugindo da imoralidade. Isto dá-se na vida religiosa, isto dá-se na vida sacerdotal e isto dá-se na vida conjugal. E no caso concreto, como dizia, Corinto ficava, digamos, este apostolado que ele fazia era para famílias, porque Corinto, para nos contextualizarmos geográfica e historicamente, historicamente estamos no primeiro século, não é? E geograficamente estamos na Grécia, e na parte mais a sul da Grécia, onde fica, num estreito, fica a cidade de Corinto. Cidade portuária, mas que não era simplesmente uma cidade qualquer. Era uma cidade que tinha 2 importantes e enormes portos que movimentavam uma economia incrível no meio ali do Mediterrâneo. Então havia um porto que ficava no Golfo de Corinto e um outro que ficava mais a sul, no Mar Egeu. Então,
2 portos significa muita massa de gente por ali a passar, a conviver, a trocar impressões. E isto significa, evidentemente, uma entrada constante de migração, não é? De pessoas que entram e que saem e que vão dessurando a sociedade autóctone, não é? As pessoas que ali viviam. Isto por um lado, porque evidentemente onde há muita mudança de gente e muita entrada de novas ideias e de novos, enfim, novas culturas, o que existia vai dessurando. Só que o que é o dessurar aqui? É que de facto a cidade era pagã. A cidade era constituída por pagãos, eram gregos pagãos. São Paulo está a se dirigir a estes gregos que já deixaram de ser pagãos, que são agora católicos, não é? Que são batizados e que têm de viver de acordo com o Evangelho, de acordo com Cristo, Nosso Senhor, não é? Sabendo que o corpo deles constitui com Deus um só Espírito. Então, ele está-se a dirigir a estes particulares que se converteram no meio daquela cidade, que é uma cidade muito comercial. E agora, eu dizia que o dessorar aqui não se aplica tanto, e realmente não se aplica. Porquê? Porque a cidade não era nada assim flor que se cheira. Para termos ideia, Corinto tinha 2 grandes templos. Não eram grandes igrejas, não era a catedral do bispo, não. Eram o templo de Afrodite, a deusa do amor, claro, isto era um templo pagão, uma sociedade pagã, e um templo de Apolo, deus da poesia, da beleza masculina, etc. Então, só para termos ideia, só os 2 templos já nos fazem ver por onde vão as coisas, né? Para onde vão o culto, para onde é que vai esta admiração, né, pelos deuses. Para termos uma ideia, o templo da deusa Afrodite tinha habitualmente cerca de 1000 sacerdotisas, né, porque Afrodite era uma deusa do amor, 1000 sacerdotisas que aos finais de tarde, não sei se todos os dias, mas habitualmente, desciam até à cidade, o templo ficava no alto, e vendiam os seus corpos. Ou seja, prostituíam-se. Então, imaginem uma cidade onde já a cultura era uma miscelânea de povos e de raças e de línguas, etc. Por tudo o que ali passava. E, por outro lado, estas mulheres que se vendiam, não é? Prestando um culto a Deus, supostamente. Não é? Isto uma cidade que, calcula-se, tinha cerca de 250 mil habitantes. Então, imaginem o horror, não é? Imagine a promiscuidade, a imoralidade, a impureza que reinava neste ambiente. Então, imagine um católico, recém-convertido, batizado, São Paulo ali a ensinar, e a pessoa sai à rua e só vê tudo o que é imoralidade, né? Uma voragem pelo prazer, uma voragem de concupiscência, assim, pululando pela cidade. Então, nós vemos como São Paulo lembra a estas pessoas que elas são vocacionadas a algo mais elevado. Era propriamente uma religião do prazer que existia ali. Uma religião pagã, uma idolatria ao prazer. E isto tem muito a ver connosco, caríssimos irmãos, nos dias de hoje. Porque também hoje nós estamos a viver, nos dias atuais, uma idolatria do prazer. Uma idolatria do prazer em muitos aspectos, porque a nossa sociedade promove tudo o que é prazer, ou seja, foge a todo custo do seguimento que cada um deve ter da sua vocação. Ou seja, cada um deve seguir um caminho, deve trilhar um caminho, cueste lo que cueste, como dizem aqui em Espanha, e a pessoa tem de seguir, enfim, a vocação é aquela, tem de chegar até ao fim. Mas o mundo de hoje, tal como em Corinto, quer-nos dar outra ideia. Quer-nos criar uma religião do prazer. Inclusive, de repente, tinha uma teologia do prazer. A pessoa poder justificar teologicamente, racionalmente, aquele horror, aquela imoralidade, né? Aquela decadência moral na qual vivia. Então nós vemos como hoje em dia as coisas estão muito semelhantes, porque também hoje, caríssimos irmãos, nós vemos este culto ao prazer, este hedonismo, esta busca do prazer sofisticado, justificado, não é? E inclusivamente dando com ar de liceidade, ou seja, o prazer hoje está a tentar ser justificado, ou seja, pode-se fazer o que quiser, pode-se pensar como quiser, pode-se juntar como quiser. Quer dizer, hoje em dia
as coisas estão, em certo sentido, piores do que estavam no tempo de Nosso Senhor, no tempo de São Paulo, no caso concreto aqui, da leitura. E o que é que isto significa? Isto significa uma sociedade, né, onde o mainstream, né, todo aquele ambiente, aquela envolvência, foge daquilo que é o sacrifício. Foge daquilo que é a obrigação. Ou seja, eu tenho um sentido para a minha vida, eu tenho uma vocação para a minha vida, eu tenho de seguir essa vocação e, enfim, e passar pelas barreiras que me vão aparecer. Né? Então, a dor, o sacrifício, as provas são algo que nós devemos ter muito em mente, caríssimos irmãos. Sobretudo nos dias de hoje, em que nós vivemos neste meio. Este meio onde se vende prazer por toda a parte. E com essa venda de prazer se negam todos os princípios. E criam-se novos princípios para justificar a busca de mais prazer e de mais libertinagem. Nós vemos como São Luís Grião Montfort, por exemplo, um grande santo, né, que dizia que quem não sofre, né, devia fazer peregrinações e orações a pedir sofrimento a Deus. É um bocado... Deus vai pedir a Deus sofrimento. Claro, Deus já nos dá a cruz proporcional à nossa capacidade de a suportar. Mas é que, e ele dava esta ressalva também, a pessoa podia pedir sofrimento, mas evidentemente com a aprovação de um diretor espiritual, porque realmente é uma coisa muito forte. Mas na realidade, caríssimos irmãos, nós devíamos perceber isto. A vida é assim, a vida é dura, tem as suas dificuldades, tem as suas provas, tem os seus limites. E, portanto, na vocação que cada um segue, existem esses limites, existe esse caminhar por aquele caminho que foi trilhado por Deus, foi chamado por Deus, nos foi dado por Deus. Samuel, Samuel, aqui estou. Então, nós vamos pedir hoje esta fidelidade a esta vocação que todos recebemos e que Deus, Nosso Senhor, nos conceda aquela força de alma, aquele elan para ultrapassar as provas desta sociedade, que esta sociedade nos impõe através desta libertinagem avassaladora que estamos a viver hoje em dia e com ares de autenticidade e de liceidade. Vamos pedir que Nossa Senhora nos dê forças para seguirmos sempre o caminho da nossa vocação e alcançarmos a meta para a qual Deus nos chamou. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.